Pessoal, juros de obra. Alguém já deve ter ouvido falar sobre o tema alavancagem, né? Alavancar, ele é digamos que o empréstimo, tomar empréstimo de forma positiva. O que significa tomar empréstimo de forma positiva? Né? No Brasil, a gente tem uma cultura de tomar empréstimo para consumir, tá? Então, por exemplo, eu não consigo ter dinheiro, às vezes, para comprar uma calça jeans, né? Aí eu compro uma calça jeans em 10, 12 parcelas e pago juros por isso, certo? Isso é tomar empréstimo para consumir antes aquilo que eu ainda não tenho poder de adquirir. E, para alguns economistas, para alguns estudiosos, isso seria uma versão negativa, né, do tomar empréstimo. Mas existe também uma versão positiva do tomar empréstimo, que é o tomar empréstimo para fazer renda, para aumentar o patrimônio, para ampliar a sua fonte, né, para criar riqueza. Vamos resumir isso, né? Então, podemos também utilizar este tomar empréstimo para criar riqueza. Como o objetivo é criar riqueza, eles chamam de alavancar, né? Que é o efeito alavanca, né? Tu tem um pouquinho de condições aqui e tu toma um crédito grande e esse crédito grande, como num efeito alavanca, ele te joga lá para cima. É isso que muitas incorporadoras e construtoras fazem. Elas vão para o mercado com um projeto do empreendimento embaixo do braço e vão vender este projeto para um grande banco, né? E normalmente quem que a gente enxerga mais, né, fazendo esses projetos, dando conta desses projetos, né? Claro que em primeiríssimo lugar a Caixa Econômica Federal, né, pelo seu perfil, sempre trabalhou muito no mercado imobiliário, mas também os outros grandes bancos. Nós temos só 5 grandes bancos no Brasil, o resto é tudo médio para baixo, né? Os que detêm, digamos que 80% da movimentação bancária brasileira são 5, Banco do Brasil, Caixa, Santander, Itaú e Bradesco, né? Então são esses os 5 grandes bancos, eles que a gente costuma ver mais, uns com mais incidência, outros com menos no nosso mercado. E aí eles aceitam o projeto dessa construtora, desta incorporadora, e dizem assim, tá bem, nós vamos então, né, te alavancar, ou seja, todo o dinheiro que for necessário para construir essa obra, a gente vai emprestar e tem um preço de juros, né? 1% ao mês, 2% ao mês, aí vai dar negociação, certo? Então, imagina o seguinte, este projeto, ele vai construir 100 imóveis, 100 unidades de apartamentos, né? Imagina que é uma incorporação de um terreno que vai se transformar em 100 apartamentos, 100 unidades. Na verdade, então, eu tenho 1/100 de custo com o dinheiro emprestado para construção. Então, foi tomado um dinheiro emprestado para construir. Esse dinheiro emprestado, ele é dividido por 100 pedacinhos. Então, existem, digamos que 100 unidades para pagar o juro de obra, né? Que é o juro para construir, certo? No início, quem paga esse juro sozinho é a própria incorporadora, né? Ela é a primeira, né, responsável por isso. À medida que ela for lançando à medida que ela lançar o seu empreendimento, ela vai vender as unidades. Quando ela vende a unidade para o Rafael, por exemplo, né, vendeu o apartamento 101 para o Rafael passa a ser aquele que vai tomar proveito da construção, porque a unidade é para ele, né? Então, o que eles fazem? Eles, no contrato com o Rafael, eles dizem assim, ó, Rafael, tem eu que estou construindo, né? Essa obra está sendo financiada
pela Caixa, vamos dizer, né? Vou usar um banco público para ser bem, assim, neutro, né? Tem a Caixa, e tem ainda, agora você, né, que vai ser o beneficiário dessa unidade. Pois bem, o custo deste dinheiro se chama juro de obra, né? E este custo faz parte do preço que você está pagando. Então, imaginemos que esse imóvel valha R$ 200.000, né? Então, todo mês a pessoa vai ter que pagar lá R$ 500, por exemplo, né, a título de juros de obra. Esse boleto vai ser enviado pela Caixa para esse titular dessa unidade que está adquirindo essa unidade. Ele passa a pagar o juro de obra. Essa combinação, ela vai até que a obra seja entregue. Por quê? Porque no momento que a obra é entregue, o que acontece? Acontece a quitação da unidade. É um momento em que a construtora realiza o seu lucro, digamos assim, né? Porque ela ficou construindo, ela fez o projeto, desculpa, certamente ela fez o projeto para ter lucro, e não tem nada de errado com isso, né? Varia de 30% a 40%, né, a diferença entre o custo da obra e o preço final dos imóveis, tá? Varia entre 30% e 40% no mercado. Então, imaginemos que ela construiu esse imóvel aí por 150 mil, né, e está vendendo a 200 mil. O custo estimado é 150. Quando chegar lá no final da entrega do imóvel, imaginemos que o Rafael pagou lá suas prestações de R$ 500, né, que é um pouquinho para a construtora, e R$ 500, né, para a Caixa Econômica Federal. Imaginemos que fosse, então, o boleto total fosse 700, né, 200 para a construtora, 500 para a Caixa Econômica Federal. Esse juro de obra está sendo pago para a Caixa e esses 200 está entrando para a construtora. Aí chegou lá no final, imaginemos que falte ainda 150 mil para quitação. O que vai acontecer? Bom, aí o Rafael vai buscar o financiamento direto, aí é uma relação diferente. Terminou essa triangulação, construtor, Caixa e Rafael, e vai ter apenas uma relação Rafael e Caixa. O Rafael pega o saldo devedor dele, que é 150, vai na Caixa e diz assim: quero quitar o imóvel e vou financiar com vocês essa quitação, diretamente. Aí o que a Caixa faz? Ela transforma o Rafael em mutuário, ele passa a ser, né, quem toma o financiamento diretamente, não é mais a construtora, e a Caixa faz o seguinte: ela quita os juros que ela tinha direito de cobrar por ter emprestado para construir a obra, e a diferença ela paga para o construtor. Então é nesse momento que o construtor recebe a totalidade do pagamento da sua obra. Tá? É ali que ele é remunerado, né, finalmente por todo o empreendimento. Então vocês viram que é substituído um tipo de financiamento, que é o financiamento da obra, ele é substituído pelo financiamento da compra do imóvel, naquele momento em que terminou a obra, certo? Pois bem, agora imaginem que a obra atrasou. Imaginem que a obra atrasou. Se a obra atrasou, de quem é a responsabilidade pelo atraso? Né? Responsabilidade pelo atraso é do empreendedor. Se a responsabilidade pelo atraso é do empreendedor, poderia o adquirente dessa unidade ser onerado com pagamento de juros de obra para depois do período de entrega que tinha sido previsto? Pensem comigo. Se o empreendedor atrasou a entrega do empreendimento, ou seja, o Rafael não está recebendo a unidade dele na data prevista, sabe o que vai acontecer? O Rafael vai ter que pagar no mês seguinte mais um mês de juros. E se atrasar 2 meses, mais 2 meses de juros. E se atrasar 3 meses, mais 3 meses de juros.
esses juros não estão sendo usados para aquisição do imóvel e estão remunerando o atraso do incorporador, do empreendedor. Ah, mas ele, coitado, se deu mal, cometeu um erro, né? Bom, aí é do risco do negócio. É para isso que ele é remunerado 30%, 40% acima do preço, né, da construção, do custo da construção. É para que ele seja eficiente, para que ele tenha essa eficiência. Então faz parte do risco do negócio dele, que é ele que vai lucrar. O adquirente não está lucrando, ele só está recebendo a sua unidade, certo? Pois bem, aí vieram diversas discussões. Poderia continuar valendo, né, esse pagamento dos juros de obra para depois do prazo previsto da entrega do imóvel? Quer dizer, de quem é a responsabilidade pelo pagamento, né, desses juros de obra diante de um atraso da entrega do imóvel? Aí é que vem, né, o tema 996, que vocês bem conhecem, que diz o seguinte, tá? Ele tinha a seguinte questão, né? A pergunta que foi feita para ele era assim, ó, que foi feito para o STJ. É possível, eu estou adaptando, tá, a linguagem para ficar mais fácil de entender. É possível o repasse dos juros de obra, ou juros de evolução de obra, ou taxa de evolução de obra, porque várias construtoras chamam de várias maneiras, tá? Né? O termo que ganhou assim preponderância é juros de obra, mas tem vários jeitos de se chamar, é a mesma coisa. Ou outros encargos equivalentes, então o STJ está abrindo as expressões na pergunta, porque depois que se fixa o entendimento, às vezes, às vezes algum malandro lá, ou de má fé, né, ele troca o nome para tentar se escapar da decisão, né? Não há essa possibilidade. Então, qualquer outro encargo que seja equivalente a esse custo financeiro da construção, tá? Após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância, então é possível cobrar isso, seguir repassando para o adquirente isso? Qual foi a tese que foi firmada? Né? A resposta dada foi a seguinte: é ilícito, ou seja, não é permitido, é ilícito, tá? Cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância, tá? Então, é ilícito. É ilícito. Inclusive, ali no 1.4 vai dizer que vai fazer até cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor do INCC, que passa a ser considerado o IPCA, né? A não ser que o IPCA supere o INCC, daí vale o INCC. Mas, enfim, só para dizer que o STJ entende que descumprida o prazo da entrega das chaves, né, quaisquer custos excedentes, inclusive a correção monetária, se é pelo índice da construção civil, que é o INCC, ele deve ser afastado. O saldo devedor, por exemplo, aquele 150 mil que o Rafael deve, não pode mais ser ajustado pelo INCC se os insumos da construção civil estão mais caros do que o IPCA, que seria o preço ao consumidor. Então, isto ficou definido no tema 996. Essa é a norma jurídica para o caso, tá?